Olá, tudo bem? Mais uma aula de auditoria de balanço. Essa é a nossa 7ª aula. E o que eu separei para a gente abordar nessa aula de hoje? Nós vamos falar de PTs, de papéis de trabalho, ou Working Papers. Então nós vamos estar abordando como que eles são constituídos, os tipos de papéis de trabalho e como é que eles são organizados ou referenciados na linguagem do auditor. Vamos lá? A gente então precisa entender o que são os papéis de trabalho, né? Papéis de trabalho são os documentos, as evidências, tudo aquilo que o auditor precisa ter para caracterizar a pesquisa, a análise, o teste, a verificação. Ou seja, eles são elementos extremamente importantes e aí vem a nossa primeira regrinha, uma proposta que eu faço para vocês. Os papéis de trabalho eles têm que ter os 3 Cs. Como assim? Ele tem que ser claro, ele tem que ser completo e ele tem que ser conclusivo. Ou seja, se é um documento, se é um registro no qual o auditor ele vai colocar as evidências dele, ele tem que ser de fácil entendimento, leitura e percepção, e muitas das vezes, inclusive, ele é usado para fins até judiciais, de defesa, de acusação, dependendo aí do contexto da própria auditoria, da própria necessidade da estruturação. Daí, como é um documento produzido e apresentado para uma diante de um possível questionamento, nesse caso ele tem que então seguir esses 3 Cs. Vou repetir: claro, completo e conclusivo. Não pode ter nenhuma dúvida, não pode ter nenhum questionamento na concepção, na estruturação dele. Legal? Aí você vai me perguntar, poxa, entendi, mas que tipo de papel é esse? Que tipo de documento é esse que o auditor produz? Na verdade, a gente separa eles de 2 formas. A gente separa eles nos documentos internos e nos documentos externos. O que são documentos internos? Como o próprio nome diz, são aqueles documentos produzidos pela própria estrutura societária. Os documentos internos são aqueles documentos produzidos dentro da própria estrutura societária. Ou seja, aqui a gente está falando de relatório de boletim de caixa, folha de pagamento, requisição de compra, os livros fiscais tributários, livros sociais da empresa. Tudo isso o auditor solicita de acordo com o teste que ele vai estar desenvolvendo. Lembrando sempre, lembra-se da aula anterior, quando a gente falou de programa de trabalho, existe um checklist, existe um caminho, esse caminho ele exige certamente a produção, por exemplo, a solicitação, por exemplo, melhor dizendo, de um boletim de caixa. Então, nesse momento, o auditor solicita aquele boletim de caixa produzido pela empresa para confrontar, por exemplo, aquele boletim de caixa com razão da conta, caixas e equivalente de caixa. Nesse momento, ele precisa ter uma cópia, uma foto, uma evidência, ou até mesmo uma cópia em arquivo magnético, não importa a forma, mas ele precisa ter a evidência de que ele analisou aquele boletim de caixa e confrontando aquele boletim com um saldo, por exemplo, da circularização e da própria rubrica contábil lá do razão contábil. Documentos internos, então, são aqueles documentos, vamos deixar claro, produzidos dentro da própria organização. E os documentos externos, né? Quais são os documentos externos? Os documentos externos são aqueles documentos recebidos fora do ambiente corporativo. Então, um exemplo disso é aquele contrato de financiamento que o banco produziu, o responsável pela empresa, lá, o representante da empresa, ele assinou, mas o nascedouro dele, a origem dele é fora daquele ambiente que está sendo auditado. Então, a gente pode chamar o contrato, a apólice de seguro, a escritura do imóvel, que faz a escritura, é um cartório daquele terreno que a empresa adquiriu, por exemplo, um certificado de propriedade de um semovente, se a empresa trabalha ali com animais, ou enfim, tudo que é produzido fora do ambiente organizacional e que serve, que vai municiar o auditor para produzir as suas análises e as suas interpretações. Dentro do ambiente, existe uma preocupação, aquele documento interno que eu falei há pouco, existe uma preocupação porque
ele tem que estar livre daquele viés de problema, né? Então ele tem que ser claro. E muitas das vezes, como ele é produzido internamente dentro da empresa, se aquele processo, se aquele ambiente de controle não é sistematizado, não é automatizado, e ele carece ali de um fortalecimento dos controles, a probabilidade, e olha, vou repetir essa palavra, probabilidade daquele documento interno ele vir com algum tipo de problema, ele é maior do que o do ambiente externo. Aí você vai falar, poxa, mas existem também problemas, pode ter um conluio, né, de um agente dentro da organização com um agente externo, então aquele contrato ele pode ter sido adulterado, mesmo ele vindo de fora. Daí a importância de serem realizados os testes, as circularizações, os cross-checks, as validações, mas existe uma redução natural do risco associado àquela fonte externa do que propriamente dito dentro do ambiente interno. Conservador é a palavra-chave, a gente já falou disso nas nossas aulas anteriores. Legal? E como é que esses documentos, independentemente de serem externos ou internos, eles estão divididos? Eles estão divididos em 2 grandes arquivos. E aí a gente pode falar de arquivo físico, arquivo magnético, não importa. Para facilitar a interpretação, para facilitar a leitura, para facilitar a revisão e principalmente para padronizar diante de uma metodologia global, e quando eu falo global eu falo até mundial, define-se 2 tipos de guarda, 2 tipos de pasta de arquivamento. A pasta permanente e a pasta corrente. O que eu guardo numa pasta permanente? É como se você estivesse na sua casa, usando aí uma analogia, e a certidão de nascimento sua, ela é eterna, ela é permanente. Aquela escritura do imóvel que você adquiriu para você morar com a sua família, por exemplo, ela não vai ser eterna, mas ela vai ficar um bom tempo guardado lá naquela pasta, porque você não vai comprar e vender a todo momento imóvel, pelo menos numa condição natural. Diferente de uma pasta corrente. Aquele boletim, aquela conta de luz que você paga todo mês, ela não precisa necessariamente, ou não deveria ser necessariamente guardado junto com a sua certidão de nascimento, concorda? Porque todo mês você está recebendo ali um boleto para você pagar, quase que todo dia, toda semana você está recebendo um extrato bancário ou está produzindo um extrato bancário para fazer suas conciliações. Tá claro, então, o conceito da pasta permanente da pasta corrente? E o que a gente guarda efetivamente, então, por exemplo, numa pasta permanente, né? Vamos falar de um ambiente corporativo e deixar a analogia de lado. Dentro dessa pasta permanente, a gente vai guardar, por exemplo, o organograma da empresa, os manuais de trabalho de cada departamento, de cada função. Aí você vai falar, pô, mas o auditor independente ele precisa guardar o procedimento operacional padrão de cada departamento? Sim, porque o processo, o fluxo, o workflow definido ali dentro de um departamento de compras, ele vai permitir que aquele módulo, que aquele processo de compra, que aquele macro processo de compras, ali tenha início, meio e fim, considerando riscos e controles. Os manuais eles são concebidos para justamente descrever um controle. Então, se naquele departamento de compra, por exemplo, o manual, o procedimento operacional, ele é carente, ele não é claro, ele é muito sucinto, ele não representa a totalidade e a integridade das ações produzidas pelo departamento de compras, consequentemente, o número contábil, da rubrica contábil lá de estoque, não vai refletir, ou a probabilidade, olha a palavra aí novamente, não vai refletir de uma forma muito clara as transações incorridas. Existe um risco daquele número ter sido mal produzido. E aí o número é objeto de análise por parte do auditor. Daí a importância dele olhar para trás e verificar justamente se existe um simples manual. Se existe uma ata de negociação da diretoria, que também é objeto de guarda de permanente,
definindo através das AGEs, das AGOs, Assembleias Gerais Extraordinárias, Assembleias Gerais Ordinárias, o pagamento ou não de dividendos aos investidores, aos acionistas. Isso é definido num documento. Esse documento ele é permanente. Não é todo dia que tem uma ata de assembleia ordinária, por exemplo. É de tempos em tempos, quando da realização, da produção do resultado e, consequentemente, na sequência, a distribuição dos dividendos, por exemplo. Tá claro, então, o entendimento do que significa a pasta permanente? E a pasta corrente? Você pode me perguntar. A pasta corrente é o trabalho do auditor naquele exercício social em questão. Lembra do programa de trabalho que nós falamos nas aulas anteriores? Pois é, o programa de trabalho ele é específico para aquele momento ali do ínterim, do pré-balanço ou até do balanço final. Então, o programa de trabalho ele pode até ser aproveitado, o programa de trabalho do exercício anterior, e comumente, naturalmente, você aproveita, né? Todo dia você tem que estudar ali para a disciplina de auditoria. Então você pega o livro, vê o vídeo, se conecta na internet, baixa lá o vídeo, acessa o link, analisa os slides para você produzir ali o seu conhecimento. Não é assim que funciona? Existe uma rotina, mas não necessariamente o link que você vai acessar vai ser aqui da nossa aula. Não necessariamente o material, o livro que você vai estudar vai ser um livro da disciplina A, ou da disciplina B, ou da disciplina C. O livro ele muda, mas a rotina ela deveria ser a mesma. Esse é o conceito da pasta corrente. Então, o programa de trabalho, o registro, a informação do auditor diante da análise daquela composição acionária, por exemplo, né? Pega o contrato, analisa a composição acionária da empresa e ali vai dizer se teve movimentação para calcular a equivalência patrimonial ou não. Ou seja, tudo isso, as conclusões em cima dos papéis de trabalho, tudo isso é objeto de um ato corrente. E esse ato corrente ele é catalogado, registrado, como o próprio nome diz, na pasta corrente. Legal? E você vai me perguntar, ou então você pode dizer, pô, legal, entendi os conceitos das pastas, a importância, a relevância de cada uma delas, mas como é que elas são organizadas, né? Como é que o auditor cataloga isso? Até para servir de subsídio para uma futura análise, um futuro questionamento, como eu falei no início do nosso vídeo aqui. Existe uma regra também. Essa regra, ela se inicia como se fosse do razão, vamos aqui facilitar para a gente facilitar o nosso entendimento, do razão sintético para o razão analítico. Quando você quer analisar uma rubrica contábil da empresa XPTO, o que você faz? Você vai lá no site da empresa, né, na parte de relacionamento com o investidor, ou na própria B3, né, que tem uma seção específica de informes financeiros. Você vai lá e a primeira coisa que você clica e você abre é a demonstração financeira da empresa. É o balanço da empresa. Não é assim que funciona? Depois que você olha o balanço da empresa, você identifica que uma determinada rubrica ali contábil, ela está destoando, né, das análises que você fez, ela está destoando das demais. O comportamento no período ali comparado com empresas congêneres, com períodos anteriores, ele está meio que descasando. Te chama atenção. No caso do auditor, o que ele faz ali? Ele destaca aquela conta para ser analisada, né? A gente já falou também aulas anteriores aí de materialidade planejada, erro tolerável, depois de visita lá, mas ele separa aquela rubrica contábil para analisar. Executa as análises ali, monta um programa de trabalho, faz os testes, e aí ele tem que organizar esse pacote desde a análise, da seleção que ele fez do balanço da empresa, considerando na sequência, vamos imaginar aqui uma escadinha, você está descendo uma escada, selecionou o balanço, selecionou a rubrica contábil, montou um programa de trabalho, fez as suas análises, elaborou a sua conclusão. Percebe que é uma trilha, que é justamente a metodologia do trabalho do auditor? É dessa forma que os trabalhos são organizados. Aqui na tela eu estou compartilhando com vocês um modelo, um padrão
uma regra que ela pode ser estabelecida, e ela é estabelecida, eu te afirmo isso, quer no papel, se você não tem computador, mas hoje em dia é quase que impossível, né? Um trabalho ser desenvolvido de uma forma eficaz e com eficiência sem uma relação aí de uma ferramenta computadorizada, ou você organiza lá, quer no seu simples arquivo Windows, né, na sua árvore do Windows, ou até mesmo nos sistemas, se você trabalha com sistemas de auditoria, eles organizam da mesma forma naquela árvore estruturada para facilitar o entendimento. Então, se você for ver, é exatamente o que eu falei, do maior para o menor, tá claro? Então, lá em cima a gente tem lá a folha mestra, né, o balanço patrimonial, e aí depois você vai decrescendo de acordo com o teste, a análise, a composição, e lá no finalzinho observa que está escrito a palavra PT, né, papel de trabalho, ou working paper, dentro da literatura aí abrangente. Um outro exemplo que está na tela que eu compartilho com vocês, olha como é que fica na prática a estruturação de um PT, considerando a organização deles. É exatamente o que eu falei ainda agora para vocês. A gente tem ali o balanço, que o auditor chama de lead, né? Lead sheet, lead schedule, célula mestre, folha mestre. Você pode encontrar em várias literaturas uma nomenclatura diferente, mas na verdade o que a gente está vendo aqui é um balanço patrimonial de um período qualquer. Observa que as setinhas, o que ela está sinalizando para você? Do macro, do sintético para o analítico, o detalhe do teste. Então, atrás dessa folha vem o programa que você fez aqui para testar. Lembra que a gente falou de programa? E aqui na tela eu estou colocando exatamente o mesmo modelo da nossa aula de programa de trabalho. E atrás do programa de trabalho, aqui de uma forma muito tranquila, simples, fácil de entender, o teste realizado para garantir o programa. Esse modelo de teste também, se você for amarrar, é um modelo, quando a gente falou de testes de auditoria, é exatamente o mesmo modelo que a gente usou para mentalmente você concatenar as nossas aulas. Legal? E como é que esses programas como é que esses documentos, melhor dizendo, eles são organizados, são estruturados? Tem que seguir um padrão, né? Tem que seguir uma organização, porque não basta você botar um atrás do outro, porque imagina se você empresta o seu computador aqui, deixa eu bater na madeira, você empresta o seu computador para um colega, um outro auditor, e ele ali muda a organização, salva, deleta, você não fez o backup e você perde aquelas informações, ou aquelas informações ficam, de certa forma, corrompidas. O que você tem que fazer nesse momento? Você, para facilitar a sua organização, não basta botar uma caixinha em cima da outra. A boa prática recomenda você referenciar. E qual é o conceito de referência? Lembra que quando, lá na aula de fundamentos da contabilidade, quando você estava aprendendo contabilidade, o professor falou para você a importância de você montar um razonete? E esse razonete, você pegar o documento, pegar a transação e referenciar o razonete, se é um razonete da conta caixa, por exemplo, aquele primeiro clássico razonete lá, o acionista coloca dinheiro na empresa, então debita a conta caixa, acredita a conta capital social. Lembra disso, a sua primeira aula? Pois é. Quando você debita a conta caixa e acredita a conta capital social, representa a primeira transação, o primeiro documento ali de constituição da empresa. E aí o que você faz? Lá no razonete, você bota 1 no débito na conta caixa e 1 no crédito na conta capital social. À medida que as transações são desenvolvidas, você vai botando 2, 2, 3, 3, ou se é uma partida dobrada, 2, 2 com 3, ou 2 débitos para um crédito, né? E por aí vai. Não é assim que você monta ou deveria montar o seu razonete? Aqui o conceito é exatamente o mesmo. Se você preparou
a folha mestra, se você preparou o programa, se você preparou o papel de trabalho, da mesma forma, recomenda-se para garantir aí para você blindar ou minimizar o seu problema de perda de arquivo ou deletar aquele arquivo de forma indevida, você identificar na sequência padronizada de índices de papéis de trabalho a melhor organização. Para facilitar, eu estou colocando aqui para você na tela um padrão, né? Esse padrão ele volto a repetir, quase que universal no que diz respeito à estruturação dos WPs. Então observa que as rubricas contábeis ali são conhecidas, né? Caixa equivalente de caixa, disponível e não ativo não circulante, etc, etc, etc. Do outro lado também é a mesma coisa, né? Ativo circulante, as rubricas contábeis, os grandes grupos, patrimônio líquido, os grandes grupos, aqui no caso eu nem botei nenhuma rubrica contábil do patrimônio líquido, mas você já entendeu, né? A ordem de liquidez e exigibilidade. Observe então que dentro da estrutura do balanço, e o balanço é o cara, né? Você olha, poxa, Douglas, você só fala de balanço, e a pobre DRE, e a pobre mutação do PL, são derivados, são demonstrações derivadas da situação econômica da empresa, né? Que é o cara que senta na janela, que no caso aqui é o nosso balanço. Então ali você estrutura, e é um padrão, é um índice para facilitar a compreensão. As contas de ativo A e as contas de passivo AA. Perdão, a letra dobrada, né? Então se A é equivalente, caixa equivalente, o AA vai ser lá o fornecedores. E assim sucessivamente. B, BB, C, CC, etc, etc. Dependendo das rubricas contábeis que são usadas pela empresa, você segue uma ordem respeitando o alfabeto. Basicamente é isso, para você melhor estruturar os seus dados. Aqui na tela eu trago um exemplo de referência. Não basta botar o A, o B, o A, o CC e tudo mais. Existe uma lógica entre os auditores, porque todo o papel de trabalho, lembre, ele sofre uma análise, uma validação, uma revisão, geralmente por uma alçada superior dentro da estrutura. E aí como é que esse auditor ele facilita e dá velocidade no processo de revisão dele? O A, aqui no caso a gente tem um exemplo, 10 mil, né? Observa que eu tenho 10 mil do lado direito do número e uma referência, melhor dizendo, do lado direito do número e uma referência embaixo do número. Observa então que tem uma setinha dizendo vai para. O que significa dizer? Que aquele número, que aquele 10 mil, eu não sei que papel de trabalho é esse, pode ser um extrato bancário, vamos supor que ele fosse um extrato bancário. Atrás dele, indo para ele, quer para baixo, quer para o lado, tem, caminhando nele, ou seja, naquela estrutura que nós falamos de descer na escada, um degrau a menos, a gente tem algum documento que amarra, que linka com esses 10 mil. Compreende? E se for ao contrário, se for a setinha, observe que no exemplo de baixo a setinha a referência está em cima e está do lado esquerdo, né? Está invertido da parte de cima do material que eu estou compartilhando. É o contrário. Então, quando a referência ela desce a escada, ela está indo pelo lado direito. Quando ela sobe a escada, ela vai para o lado esquerdo ou na parte de cima. Provavelmente, 5 mil mais 5 mil formam os 10 mil. Esse 10 mil, ele sobe a escada e está no degrau de cima. Percebeu? É simples, não? Através assim, dos exercícios, você vai praticar isso de uma forma muito tranquila. Isso facilita a leitura, porque é padronizado. E lembra que na nossa primeira aula a gente falou das grandes empresas de auditoria, do universo das auditorias, 100% delas trabalham dessa forma. Ou seja, o papel de trabalho, ele sofre uma referência e essa referência é padronizada. Até porque, se a empresa A faz o trabalho no cliente XPTO,
No ano seguinte, pode ser que a empresa B faça o trabalho de auditoria, sejam auditores dessa empresa XPTO. Esses novos auditores, eles precisam ler, eles têm o direito de ler os documentos, os papéis de trabalho produzidos por aquela auditoria A. E aí, quando ele pega esses papéis de trabalho e analisa essa forma de referência, que é universal, dá velocidade à informação. Entendeu a importância, então, dos papéis de trabalho, como que eles funcionam? É muito simples. Aqui na tela, então, eu estou trazendo para vocês uma referência do teste para a folha mestra aqui, eu estou chamando de FM folha mestra, PT, o próprio papel de trabalho, com uma referência aqui de B, então provavelmente é um papel de trabalho associado a bancos, conta movimento, aplicações financeiras, alguma coisa, tá vendo? A bolinha escrito B. Então esse papel de trabalho certamente é um papel de trabalho de banco. É um teste de banco que ele vai para a conta banco, né? Vai lá para a folha mestra. Essa folha mestra, então, ela tem ali uma referência, que eu estou falando no português, né? Folha mestra, pode, como eu disse para você, ser lead sheet, lead schedule também, é uma referência genérica. E observa que na folha mestra, o PT do programa de banco, ele está do lado esquerdo. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele desce a escada. Ele desce a escada. E no próprio PT, a referência está do lado direito. Significa dizer que ele sobe a escada, amarrando de forma ordenada as informações. Legal? Eu espero que você tenha entendido, então, só fazendo aqui uma revisão, o que são os papéis de trabalho, os tipos de papéis de trabalhos que existem dentro do universo da auditoria e como que eles são referenciados. Um abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!